Bom, vamos voltar aqui, pessoal. Nós agora vamos falar um pouco aqui sobre a série Cavaleiros de Sidônia. Se vocês não quiserem tomar spoiler, vai assistir, depois volta aqui. Tem na Netflix, Você tem não tinha que no... estar assistindo um podcast sobre uma série que você tá gostando e tá assistindo ainda. Então, tipo, vai assistir depois você vem assistir, cara. Não faz igual eu. Ou, ou se você é daqueles cara que gosta de ouvir tudo do negócio para depois assistir, como eu tenho alguns amigos que incrivelmente são assim, escuta, se você gostar, depois vai lá e assiste também. E eu recomendo ver dublado, a dublagem tá boa. Eu tô assistindo dublado. Eu gostei dublado. Ah, não, eu tô vendo japonês mesmo, velho. Eu tô vendo dublado, só que tá em japonês a dublagem. Ah, Meu Deus. tudo bem, Você então. sabe que é um desenho, né? Putz. É. Vamos Não deixa de ser dublado. Bom, antes de mais, então vamos começar falando do Antes nosso... de mais nada, deixa eu ter uma reclamação. Fala. Ninguém tem barba naquela porra. Fiquei grilado. Ah! Tem. Na primeira Cara, não deixa eu parecia que tem barba ainda. A ursa, tem um monte de barba, ela. Isso aí também é estranho, né? Que tem uma ursa na porra da estação espacial. Alteração genética. Eu tava A cena lendo... que ela aparece é a melhor, cara. A cena que ela aparece, tipo assim, uma ursa falante, tipo assim, o guri mó assustado, ela... Mônica, Ai, ela gosta da minha mão aqui de gancho. É É a coisa mais bizarra da série mesmo. É que eu li na Wiki falando que existe manipulação genética pra fazer isso. Só que ela é a única e eles não comentam, saca? Não, ela não é alteração genética. Não, Uma na roupa. Wiki fala. Ela é uma ursa de verdade? Na Wiki fala que Não, ela a roupa aquilo. Mas Ela aparece... se veste de urso? Não, cara, ela tem um problema lá que ela não pode viver sem aquela roupa. Eu não lembro o que é, mas eles explicam. Tinha que ser um urso, não podia ser a porra de um robô? Cara, mas é... Ela achava bonitinho, cara. Mas aí é aquela hora que ela fica... meio Vai ver que ela é russa? Lá no... Vai ver que ela é russa. Fala e ama. No Deixa eu veinho lembrar lá. o que é. Ah, é verdade, velho. Tem a barba, né? É isso que eu ia falar. Tem uns caras velhos que tem barba. Daquele pessoal que sai lá do Anciões? Como é que era? Conselhos Imortais? Os caras que são. Conselhos Imortais. Tem um daqueles caras lá que tinha barba. O resto era tudo bem novinho. Você achava que os caras eram tudo velho, né? Por causa Não tem dos velho, olhos né, deles. Aquela parada, né? O único Tem um ou outro só também. o único velho virou múmia. Exato. Bom, vamos falar então sobre o nosso protagonista, Nagati Tanikaze. Na verdade, rapidinho, só sobre esse assunto dos velhos aí, cara, faz sentido não ter velho, porque metade não. Tipo, uma minoria ali é imortal e os caras que são jovens, tudo morre cedo na porra da guerra, Sim, né, é velho? uma Como é que vai roupa de ter gente suporte velha? vital. É uma roupa de suporte vital que ela usa. E tem outra, existe Agora, uma... por que que ela tem garra e por que que ela ruge, ninguém sabe explicar. É porque é um anime. E tem outra. É. E tem outra. Existe uma política em Sidônia, se você não é mais um ser humano que contribui, você vai ser morto, entre aspas, você vai morrer, e vão te usar pra fazer combustível e, quiçá, alimentos. Vão te Isso eu reciclar. achei legal. O cara, Faz quando todo morre, ele vira sentido. combustível e alimento. Faz todo Exatamente. sentido nesse mundo aí. Tem que ser útil, né, cara? Tem que ser útil. Por isso que a não gente tem vai usar velho. seu material genético pra criar clones seus, obviamente. E o seu corpo em si a gente vai usar pra alimentar o resto da população, né? Porque precisa de carne, precisa de Matrix, né, cara? nutrientes. Tem um lance bem Matrix nesse negócio também. Sim. É. Matrix. Deixa eu só explicar por que que ela tem uma roupa de urso. Porque é um personagem que o cara fez, um outro mangá dele, que tinha uma roupa de esporte vital e era um urso também. Aí ele manteve a mesma coisa na história. Então nesse Cavaleiro de Sidônia não é a roupa vital. Nesse aí. Não, é uma roupa vital também. É, né, no Cavaleiro de Sidônia também? É uma roupa vital, cara. Ela Mas fala isso na sabe qual que é o história meu dela. problema? Na época que ela era guerreira, ela tava de ursa e tava com armadura também por cima dessa porra. Mano! Também, Mano! Ela não pode tirar. Ela não pode tirar esse trem. Não, mas ela Acho que a única vez que mostra, ela só tira as costas e põe a cabeça pra fora e não mostra o rosto dela. E ela põe de novo. Caralho, meu irmão. Japão, cara. Japan. Japão, cara. Tinha que ter um bicho assim. E é o único bicho assim na série inteira, além do pênis gigante. Ah. Vamos continuar. Pois é. Bom, É então vamos lá. engraçado é que no Dragon Ball, cara, tipo, tem vários bichos falantes e assim, é super natural, né? Mas lá como só tem ela, chama muita atenção. Exato. Pois é, só tem ela nessa Pô, porcaria pra Dragon- toda. E pra ela Dragon geralmente Ball- tá de vestido. Pra Dragon Ball Z ela nem ia chamar atenção, cara. É. Então, vamos lá. Nagati Tarikaze, ele é o protagonista que, quando ele surge... Kamikaze?
Eu acho Eu que sempre tem. acho que é kamikaze. Do jeito que é, né, cara? A parada lá, muita gente morrendo. Pô, Olha Ele é lá. um cara Isso. que ninguém sabia nem que ele existia. Ele vivia Exato. nos esgotos da cidade junto com o avô dele, que na verdade é o pai dele. Não é nem- É clone não é- dele. E como o Nagati, é. o Nagati não tinha nada pra fazer, ficava treinando no simulador every fucking day. É, toda hora. Era o videogame Aqueles- dele, né, cara? Aquele recorde de fliperama que você viu assim, já tipo, É. tava todo com pontuação máxima, assim, É a umas 20 primeira vezes, assim. cena, né, do... Exato. Tem assim, tem 10 ranks e toda a pontuação dele no máximo de 9. Assim. 9. Porque o avô dele fazia ele treinar aquilo desde que ele tinha, sei lá, 2 anos de idade, uma coisa assim. Ele só fazia aquilo da vida. E roubar arroz. E comer arroz, exatamente. É, japonês clássico, né? Videogame e arroz. É, basicamente isso. É, Só e- faltou Eles pornografia. estereotiparam o protagonista. E diferente das. Quando eles. Quer dizer, quando ele sai de lá, porque ele é pego quando ele tá tentando roubar arroz, né? Ele vai pra a superfície, entre aspas, né? Que até aquela hora a gente não sabia que era uma nave espacial que ele tava e toda a situação, né, cara? Mais uma vez, o protagonista tá cumprindo aquele papel de apresentar pra gente também um mundo novo. É tão novo pro Tanikaze quanto pra gente. Ele só sabe mais porque ele é bem treinado no simulador. Ele entende só dos robôs, só. Exato. Mais nada. Exato. É o mundo que ele conhece, né? Exato. E Robôs e arroz. ele é apresentado a todo o Sidonia, o lance das pessoas que fazem fotossíntese, elas acham estranho, caramba, você precisa comer todo dia, que maldição. As pessoas Toda falam. hora, né? Toda hora. Isso cria uma situação curiosa, né? Porque, assim, o maior problema do pessoal ali é que praticamente ninguém ali esteve em batalha real, né? Exato. E nem existia uma máquina daquela de simulação, assim, no... Quando começa o anime, O modelo o simulador tem, mas não é igual. É outro Não é igual, modelo. exato. O modelo E, dele é assim, muito então, antigo. O modelo dele é antigão. Mas quando Mas aí antes ele- dele aparecer, eles estavam sem batalha já tinha mais de 15 anos. Tipo assim, eles começaram aquela geração de gente que vai crescer, vai só fazer fotossíntese. E nesses 15 anos que teve, assim, não teve ninguém. Não teve um combate. Tipo, os Gauna sumiram da galáxia. Aí assim que ele volta, os Gauna voltam também. Exatamente. É isso aí. E ele tá totalmente despreparado pra viver no mundo daquele, mas pelo outro lado ele é o cara mais preparado pra enfrentar os Gaunas, né? No momento que eles aparecem. Exato. E uma coisa que eu acho engraçada, a gente não chegou a comentar, é o lance do terceiro sexo, né, cara? Puta que pariu, já bem virou. Isso eu achei legal, achei massa. Inclusivo. Ai, Cara, é muito difícil você não ver a Isana lá e pensar que aquilo lá é um travesti, né, cara? porque era, no, Não é um não, travesti, no cara. começo era Ela é genderless. uma- Não, também não era. Não tinha os dois sexos. Ela não tem ela era sexo. genderless. Ela não decidiu Sexo. parceira. Genderless. Exatamente, cara, Ela era mas- genderless. Travesti, ué. Mas, não, exatamente. É claro que ela não é um travesti, só que assim, é um troço que não é nem homem nem mulher. É um assim, trap. It's a trap. Exatamente. Também Tipo não é assim, trap. aí você tenta imaginar a situação contrária, porque lá ela já começa tendo uma queda pelo Tanikaze, né? Agora, imagina o contrário, o Tanikaze tendo uma queda por ela, sendo que ela ainda nem virou homem ou mulher. O nome disso é um E aí? anime yaoi. Então, é um negócio. Exatamente, cara. Tipo, é que ali a gente viu o lado confortável, que era ela, tipo, se apaixonando pelo carinha, assim, que Mas ainda isso é uma não- característica alguma de definição. mangás shonen, cara. Mas é anime japonês, cara. Todos eles assim. Tanto que tem umas 15 garotas que é afim do dele. Até o final da história, entendeu? As 15 Até a capitã é afim dele. Todo mundo, né? Todos, todos. A Ursa era apaixonada pelo cara que foi clonado. É. A capitã também era apaixonada por ele, também se apaixonou pelo moleque. E aí depois ele mostra o quão foda ele é, ela fica se apaixonando mais ainda, e fica fazendo tudo que ele quer. A mecânica quer dar uma. A mecânica também. Todo mundo. A todo mecânica mundo. é mais Hayapio, né? Também, né? Não, é a outra. É a chefe lá dos guards. Tem uma menina lá que é veterana. Ah, sim. Tem também a pesquisadora Ela que de óculos, peitudinha. tem bastante gente. Por É, isso que eu falei umas 15, tem mulher umas não 15 que eu acho que dá pra ler. Um antagonista aí, vamos pro antagonista, que é o Kunato. não, calma, vamos falar da aparição do primeiro. Aparição do primeiro. Anti-herói. Aparição do primeiro Gauna, que eles vão minerar um cometa, né, cara, com a parada laser.
e eles acabam acordando primeiro o Gauna. E tem a primeira luta, ela é muito incrível no anime, cara. Nossa, Só que aí que tá. Até então, o HT... E foi ela que me fez terminar de ver isso, porque eu comecei a ler o HQ, cara, e ele é muito chato no início. Os primeiros 5, você não consegue ler aquilo sem ter algo te motivando. É tipo falar assim, vou cavar um buraco ao redor da minha casa. Por quê? Entendeu? Tem um motivo que lá na frente vai ser explicado, mas você não consegue entender o motivo na hora que você tá fazendo. Mas é que E os primeiros 5, cara, é um saco por causa disso. Mas a gente deu um salto aí, calma aí. O Nagate era um ladrão de arroz que foi pego, aí do nada ele foi parar lá na mineração, sei lá. mineração. Antes disso tudo, como que ele foi convocado pra pilotar A Capitã dos Kobayashi. Guardiões e tudo mais? A Capitã É a Kobayashi. Capitã que reconhece ele, né? Exato, ela chama Vê o ele. rosto dele Ela tira a máscara na frente dele, tem um momento bem emotivo, abraça, porque ela também era afim do cara, do avô dele, pai dele, clonado. Como que é o nome Saito, dele, cara? o nome A gente tá dele? falando toda hora. Eu acho que é uma coisa assim. É Saito o nome do cara. Saito mesmo? Saito-san. É, Hiroki Saito. É porque é um nome bem genérico pra super-herói, entendeu? Por isso que eu imaginei que fosse. Ele é reconhecido, né, pela E aí ele- Kobayashi. E ela, de cara, ela já fala, ó, você vai pilotar pra gente. Por Só quê? que ele já não foi escolhido pra pilotar qualquer guardião, né? Ele foi escolhido pra pilotar um guardião que era da mesma geração do Saito, né? Como que é? É, uma geração anterior. Tsugumori. Tsugumori. Exatamente. Mark 17, né? Acho que é 18, Isso. né? Não, 17. O 18 é o... Não, 18 é o que aparece no final. Amor, o Tsugumori ele era um robô lendário porque ele era do antigo herói. E ele fica com essa vibe 16. de. Exato. 16. Ele fica com essa vibe de ser um. Não, 17. Tipo um Gundam, não tem? Sei lá, pros outros, todo mundo. Ai meu Deus, olha ali o Tsugumori, que fodão. Tanto é que o cara que iria pilotar ele sem ser o Nagate, o Kunato, fica putaço Queria quando. pilotar, né? Queria, não é queria. Ah, mas ele tinha certeza. E o cara... saca? Ele jogava Ele, não, mas Pilota, ele já era visto como um prodígio, né, o Konato. Ele vinha de aquela- uma família nobre e ele mesmo já se mostrava bem habilidoso nos treinamentos. sim. Né? Mas o Tsugumori, ele era só uma relíquia ali, ele tava ali como um símbolo, ele não ia ser usado nunca. Ele só foi botado na ativa de novo porque o Tanikaze apareceu e ele só conseguia pilotar o Tsugumori. Mas o Tsugumori. Da série 17. É que o Tsugumori também dava um boost de moral, não tem? Ele era um monumento pra cidade, cara. O tempo todo eles enfatizam essa questão do símbolo, né? Que eles precisam de um símbolo de um herói pra inclusive a ter série- chance de... É legal. Desculpa. É legal falar disso que esse negócio da moral, que é um negócio que puxa, me lembra muito aquela série Starship Troopers, né? Tropas Estelares. Sim! E que porque assim, o mundo, né, é um mundo militarista, né? Completamente controlado pelos militares. E eles têm isso de fazer a propaganda, a mídia é completamente a favor dos militares. Então eles usam esses símbolos, tipo, o Tsugumori é um símbolo de uma época gloriosa da Quarta Guerra, que remete ao herói lendário e tal. E os caras esperam muito também do Tanikaze, né? Eles vivem um governo bem fascista, na verdade, mas se importa A muito com a opinião Kobayashi pública. espera muito, mas É verdade. todo o resto ali questionava ele. no Ninguém início, botava né? Porque, fé pô, no começo. os caras lá, o moleque que... Mas a mídia, né? E na primeira simulação que ele fez com aquele simulador que o pessoal treinava, ele foi muito mal, né? Foi a pior nota. Exatamente. Então todo mundo duvidava muito do porquê da escolha dele pra pilotar o Tsugumori. Mas é que Principalmente o o Kunato. falou, o resto do povo teve que calar a boca. Exato. Exatamente. Ao longo da primeira temporada, eu não notei um desenvolvimento psicológico bom do Nagate. Tipo, ele só melhorou lutando na vida real, só isso. Eu não vi ele mudar Ele muita não coisa. desenvolve na série. Não, no segunda Não temporada desenvolve tem um na série. desenvolvimentozinho por causa do envolvimento com Ele o se Falo. apaixona pelo outro bicho, né? Exato. É porque é até complicado Vamos falar porque o que é. psicologicamente falando, o mundo dele, na verdade, você só vê ele assim mais carregado psicologicamente a hora que ele tá em batalha, porque aquilo é o mundo dele, né? Exato. O mundo real, digamos assim, lá dentro de Sidônia, pra ele é tudo novo ali, entendeu? É tudo Exato. experimental. Exato. Pra não dar muito spoiler sobre a série, na primeira temporada acontece uma batalha
eles têm algumas casualidades e eles acabam conseguindo coletar uma placenta de um Gauna. Não, mas peraí, você nem falou da personagem. Calma. Não, volta tudo aí. Cara, velho, volta aí. Você não falou do Oshijiro, você não falou nada, já tá pulando com a placenta? Ah, mas é um personagem tão sem graça aquele lá, cara. Acho que eles forçaram demais a história em cima dela. Tão bobo. Eu acho que ele se apaixona pela primeira menina que ele vê, e aí ele vira piloto junto com ela era muito foda, e ela morre logo de cara. E aí, um certo momento da história, ele baixa um Gauna que copia ela, e ele aí fica apaixonado pelaquela placenta, que nada mais é do que carne sem vida que assumiu uma forma de vida. Shadow, o começo do seu resumo era quase um haiku, cara. Quando você resumiu, eu falei, caralho, o cara fez um haiku pra resumir a vida da menina. Mas cara. Cara, se você ficar 14, 15, 16 anos só comendo arroz e jogando videogame, você vê uma mulher na sua frente, meu irmão. Pois é, ele se apaixonou pela primeira menina que ele viu. E aí depois ele se apaixonou tanto por ela que se alguém desenhar ela num monte de carne e falar assim, beijo, ele vai beijar. Ai, não. Só que aí que tá. Mas o Shihiro, por mais que ela seja um personagem, ela em si, ela é bem sem gracinha, mas ela é legal o momento. A consequência dela é extremamente importante, porque ela vai gerar dois personagens chaves na distúrbio mental, é verdade, é importante. Ela é mais importante como um plot device do que como um personagem. É verdade. Ela então, que faz ele ficar maluco, esse tipo de coisa. O cara fica louco. Isso, ela tem um momento até numa das primeiras missões que eles vão resgatar uma Kabizashi, né, que a Oshijiro, ela faz um movimento lá que é praticamente suicida, né? E o Naga, como ele já estava envolvido com ela, ele falou, não, eu vou lá resgatar ela e dane-se em vocês, assim. Ele vai praticamente suicida também pra resgatar ela. Então, né? Um lance que a gente não falou muito, o nome da série é basicamente Os Cavaleiros de Sidônia, e o que eles mais focam é esses lances de cavaleiros. Então tem todo aquele lance de um ajudar o outro, aquele lance bem militar medieval, só que num cenário completamente futurista. Isso eu acho que é o mais diferente da série, de maneira geral. Então a gente tá falando sobre a Hoshijiro, né? Isso. Ela era uma pilota do... Na verdade, assim, ele e ela ainda não eram nem pilotos oficiais, né? E partiram pra essa missão. Todo mundo, o pessoal lá faz faculdade pra virar piloto. E ele já, assim que ele aparece, a capitã fala assim, não, esse cara aqui vai ser piloto oficial. E ele vai ter que estar em todas as missões. Aí todo mundo fica assim, quê? Como assim? Quem que é esse cara? Que bosta que ele é? Aí eles põem ele no simulador pra fazer o teste que todo mundo faz. Ele tira, tipo, a pior nota que foi feita desde que um cara sem mão fez o teste, entendeu? Caralho, que específico. Não, é tipo assim, cara, ele tira uma nota, tipo assim, é a penúltima, assim, só tem uma nota lá que é tipo quase zero, tipo, é 7 e ele tira um 200, aí os caras na nota, tipo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, a nota dele tá quase no último lá. Comparando com... O controle era muito diferente. Se a gente fosse fazer uma comparação com a PM, tipo, num curso de oficiais, os caras estão no último semestre, ele ia estar no último semestre, e o Tanikaze ia entrar junto no último semestre pra já sair daqui a 6 meses de polícia, dando tiro no pé, afogando a viatura, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, só faz merda. E aí na primeira missão, assim, ele já salva todo mundo, aí o pessoal fica assim, como assim, cara? Ele dá um... Quem que é esse cara, velho? Chamou a atenção do grupo de elite, né? Haviam 4 pilotos de elite que... os caras viram a maestria dele em esquivar dos movimentos dos Gaunas e tudo mais, e os caras falaram, cara, como que você faz isso aí, velho? Então chamou a atenção da elite, assim, da parada. Sim, e do Kunato também, né? Que é um puta invejoso, né? O Kunato, ele é o clássico rival anti-herói do protagonista. Não, o Kunato é o seguinte, pegaram um personagem, desenharam ele igual o Sephiroth, deixaram ele meio afeminado. igual. E colocaram ele parece pra caralho de história. Ele coloca ele como anti-herói. Então, tipo assim, de cara você gosta dele, por quê? Porque ele não gosta do principal. Então, assim, você já adquire um certo gosto por ele quando você não gosta do principal. E eles sacaneiam muito com ele, cara. Eles zoam demais o personagem. É um personagem, assim... Ele não é assim, esse cara é foda, igual o Sephiroth, eles tentam forçar ele a ser foda. Ele não é um cara foda, mas ele tem uma personalidade, você vê que tem alguma coisa ali que dá pra ser trabalhada. Eles cagam em cima do cara, assim, tipo, sem dó nem piedade, cara. Tipo, com pena do personagem. É o que acontece com o Vegeta em Dragon Ball Z. É um personagem melhor, mas foda-se. Justamente. É um personagem que todo mundo queria ver desenvolver, mas não desenvolve.
Piccolo. O Hã? Vegeta ainda teve muito destaque, cara, mas o Piccolo eles fizeram isso aí que eu tô falando. Ah, não, o Piccolo cuidou da. Vamos sair de Dragon Ball e voltar pra Sidônia. Droga, vou voltar pra Senão- Sidônia. Vamos voltar pra Sidônia, vamos lá. Essa cidade linda, maravilhosa. Cada curva são 100 mortos. Quando esses 4 pilotos de elite foram fazer uma missão de defesa, né? Rolou um momento de bobeira lá da namoradinha do líder. Ele Tomaram se sacrificou força, pra salvar ela, que no final não adiantou nada. Morreu os 4 do mesmo jeito. E eles eu ainda nem lembrava perderam uma disso. Kamizashi. Eles tomaram no cu com força ali. Foram completamente destroçados os 4. Ah, não, pô, eles não eram bem de elite, eles eram o pessoal que se formou antes deles, né? Eles só eram Não, mas caras que eram pilotos formados. Era tipo assim, é porque eles estão há muito tempo sem piloto, e aí eles foram os primeiros a ser formados uma geração, assim, um ano antes do pessoal que vai ser formado atualmente no anime. Então eles eram mas- considerados sempre pais da galera, entendeu? E eles Mas eram é, os 4. mas Os a- quatro. Eles eram... Tem um momento que a Kobayashi fala que eles são os 4 melhores pilotos ativos que eles têm. Inclusive o Akai lá, ele ganha o torneio, né? ele ganha. Fica assim, claro que eles são muito bons. Só que. E aí, de cara o automato os 4, assim, foda-se. É coisa clássica, né? O cara se fode por causa de Bobeira. chavasca, né? Mulher. Que Das isso? Chavasca. Tomou a chave, né? Entregou a idade. É. Entregou a idade aí, o Bita. Entregou a idade. Então, aí é nesse momento que eles são convocados, né? Que é os novos 4 pilotos, pra resgatar a Kabizashi perdida, que são o Nagata, o Kunato, o Oshijiro e uma das 11 gêmeas lá, clones, que é a das Ena. gêmeas. Exato. Diferente das gêmeas, a geralmente Kabizashi eles batem tem mesmo. pouco, né? Diferente das gêmeas, a É. Kabizashi tem pouco. E é engraçado que essas gêmeas, eu acho que só morreu uma, né? Geral, assim. Tipo, direto, morreu. fala, você acha que morreu, mas não, ela tá viva. Ela Morreu tá em coma. uma, teve uma E que a ficou outra vai em morrer coma. também, não, Uma tava em coma por muito tempo, cara. Acho que uma temporada a inteira. se não me engano, que fica em coma, não é? É É. a primeira. Isso, A que toda vez aparece dando um socão no Nagata. Isso. Ele sempre Porque vê ela ele vê ela pelada. todas elas nuas, é. Mas também as mulheres andam sem roupa, cara. Caralho. Eles queriam Não, botar. no mangá é A direto. primeira vez lá, elas mostra elas sem estão roupa. no vestiário de roupa aberta lá, né? Tipo, É. Elas estão De se porta preparando aberta, pra perdão. fazer fotossíntese e aí ele chega assim, tipo, será que o dormitório é aqui? Ele aí olha assim, tipo, aí ele fecha a porta e ele assim, acho que não é aqui. Aí aparece essa En, né, que é uma das meninas clones de cabelo rosa, socando a porta com ele na parede, assim, aí ele cai, vai parar no hospital com a cara quebrada. Alguma coisa Isso eu queria falar porque existe uma técnica muito boa pra evitar esse tipo de situação. Você bate na porta e pergunta: tem alguém nu aí dentro? Esse é o meu quarto? Não? Mas o Tchau. cara nunca nem Não, viu não. alguém nu, cara. Como é que você pode não, mas esperar isso dele? Não, mas essa da porta foi quando ele foi se desculpar com ela e levar os bolinhos de arroz. Ah, é Na verdade. primeira Onda. porta. Na primeira tava ele só um negócio arremessado e aberto. estoura na parede, né? Não, isso mesmo. É assim, toda vez ele se fode porque ele entra no vestiário e tá todo mundo pelado lá. E Mulher. ele se cura rápido, né? O DNA dele é alterado pra isso. É. Exato. Ele é tipo o Wolverine, tudo que fazem nele ele regenera depois. Não, calma. Menos. Tipo, quebrou. Mas cara, ele quase se fode, ele fica todo fudido Não, e tipo, regenera. Fraturou bacia e costela, 3 dias ele tá novo, uma coisa assim. É o Wolverine quando os autores querem matar ele tá assim no finalzinho. Ah, exato, sempre. Aí pouco né? tempo depois eles matam ele, aí ele volta fodão, regenerando até tiro de canhão. Até rimou, velho. Então, só que eu já me perdi. De qual personagem que a gente tá falando agora? A gente falou das gêmeas. Falamos das gêmeas. A gente tava falando da Roshijiro. Roshijiro, porque a gente quer matar ela logo e continuar com essa porra. Ah, Eu sim. já matei, cara. Então- Vocês que estão aí segurando com cada Então, cara, a morte dela ali pra mim é um negócio que eu acho que ainda vai ser mais explorado. Ele mas gostava dela. Ele gostava. Você dela. gostava da Roshijiro? Mas o Fala. que acontece? Eles estavam numa missão lá, né? Que eles tinham que plantar uns explosivos num Gaona lá. E é dito que o Tanikaze explodiu antes dos outros. Mas, assim, dá a entender que o Kunato No armou pra ele. mangá Né? eu explico melhor isso. É uma das minhas reclamações com relação ao anime. Tem muita coisa no anime que é rushada, ou só conta depois num flashback, tipo essa parte, ou não é contado simplesmente. Tipo assim, não acontece a cena no anime, e eles falam sobre isso depois, ou lembram disso depois, e você fica assim... Se você não lê o mangá, você fica, ou passa Então, batido, ou você fica
Mas Pô, eles não o Kunato falaram realmente armou pra ele, né? Não. Não? Ele fez É um merda? acidente que acontece. É um acidente, aconteceu. Muito bom. Eu me lembro do mangá. É porque o que Todo mundo acontece? fica achando que não, ele atirou pra ferrar todo mundo. E não é. Isso, nada até disso. porque teve duas coisas que me deixaram cabreiro. Uma que o Kunato dá um sorrisinho a hora que o Nagata erra, né? Mas ali pode ser tanto porque ele armou, quanto porque ele errou. por causa que ele é invejoso, né? Que ele, o cara se ferrou. Cara, Não, gente, mas no anime fica bem claro que quando ele fala que vai explodir tudo junto, ele corta a comunicação pro Tanikaze. Ah, é então. Vai verdade. falar É isso que 1, 2, acontece. 3, o Tanikaze não tá ouvindo. Não houve. Aí ele só Ah, fala, vamos explodir. E aí corta a comunicação, entendeu? Até porque depois o Kunato tem um puta peso na consciência com a morte do Oshijiro, né? Depois ele fica meio perturbado por causa disso. exato. Mais ou menos. Ah, pô, ele deixou de pilotar, cara. Ele parou de Deixou pilotar por causa disso. por causa da morte da Hoshijiro. É que faz Ele tempo fica- que eu assisti. Ele... E quanto tempo vocês assistiram isso? Pra mim já tem uns se- 5 meses, cara. Eu assisti 4 essa semana. Ah, porra, aí. Tem 6, acho que eu vi o meu. Ele fica com Post-Traumatic Distress Disorder, né? Como que é? É, uma merda assim. É. DDST. Aí é nesse momento que ele começa a ficar um personagem bosta, porque daí ele ele começa a fica ficar melancólico, e merda. só fica em casa, não quer saber de E porra aí nenhuma. acontece uma das cenas mais legais do anime, que é tão sem graça que é a hora que ele morre, né? Ah, é. É foda que ela tava, tipo assim, aquele episódio inteiro tava muito foda. Calma, ele não morre não, Henrique. Ele morre, mas não morre. Você Ele vai não entender morre, já já. é porque- Caralho! Não, tem isso ainda? Não. Ah, spoiler. cara, relaxa, Tem um, Henrique. tem um cara que era o maior cientista, que eles falam dele o tempo inteiro no anime, até na primeira temporada. Oxi, ai. Hoshiai, é o Hoshiai. Hoshiai. É, eles falam dele o tempo todo. E o que ele fez? Ele se colocou num bichinho do tamanho de um polegar, assim, cara. E ele virou tipo uma miniatura de um verme. E aí o cara entra nos laboratórios que foram da família dele, né? E ele abre lá e começa a explorar. De cara, aquela menininha que tá com eles morre, porque tem umas fadinhas pequenininhas que são humanoides em miniatura. Que o cara criou esse Hoshiai. De cara, um desses corta vários pedaços do corpo dela, ela cai morta. E derruba o Kunato. E o cara entra nele, esse Hoshiai entra nele. E aí ele assume o corpo dele. E eu falei assim, Eu achei- cara, que foda isso, não tem nada a ver com o anime. Mas caralho, aconteceu. Tipo assim, não tinha nada a ver com o que tava rolando até agora. Você Caralho, imaginava que algo E assim isso que é existia. engraçado, cara, porque o Do Kunato, nada ele, brota uma coisa assim, entendeu? ele Você fica passa a assim, ser um personagem foda. interessante de novo. Só que assim, É outro, pior. outro personagem. Não. só que não é ele, né? Aí você fala, pô, o cara é um bosta ainda. Na verdade, o cara foda é o Oshiai, não é o Kunato. E Henrique, E só o tá Hoshiai usando só o faz corpo. coisa foda, cara. E tem outro, Henrique. Você acha que esse Hoshiai é um vilão agora? Parece, né? Não é, Não, cara. não. Ele é o cara que mais ajuda, cara. Isso que eu ia falar, ele é um cara megalomaníaco. Ele quer Ele é um ser- anti-herói também. Ele é um Ele anti-herói. quer tá Aquele no cara que topo assim. Não, no início não, mas depois sim. No início assim, ele fala assim, cara, a gente tem que vencer os Gaunas, de qualquer jeito, não importa o motivo. Só que ele é um cara que também quer ser, tipo, quer conhecer tudo, ele quer virar um deus, ele quer virar imortal. Ah, Ele já é todo imortal, anime. já prova que ele é imortal. Não, né? É aquela coisa de vilão que, tipo, eu quero salvar a humanidade, mas, tipo, eu que vou salvar a humanidade, todo tipo mundo isso. vai saber disso, e vocês vão me agradecer todo santo dia por isso. Só que aí ele vai evoluindo como personagem de uma maneira que ele se torna um vilão depois. Ah, é verdade. Porque ele vê que não faz sentido mais salvar a humanidade. Tipo assim, pra quê? Eu já adquiri a tecnologia pra eu virar um bicho muito superior aos Gaunas. Aí ele Não vira um salvar esses vilão. bosta, né? Por que eu vou salvar? Eu não quero mais também. Porra, E ele eles não me cria, agradecem. a partir da placenta que imita a Hoshijiro, ele cria o ser mais interessante e controverso Akimera. da série. Chamado Mas de... peraí, O quê? acho que antes da gente falar desse aí, faltou uma personagem que é a Isana, cara. Ah, E Isana. a Não, Isana É o terceiro sexo. Exato. é Ela é É, a só única, que ela- não é? É a única Apresentada. que- Que aparece. Que aparece. Tem mais. Naquela geração de 15 anos lá que eles fizeram vários assim porque eles não sabiam o que ia acontecer, tipo, se ia morrer mais homem, se ia morrer mais mulher, então eles fizeram eles chamam de, tipo, é margem não, esqueci o termo na administração agora, que é tipo quando você guarda um estoque pra caso dê errado, você tem lá. E eles fazem esse terceiro sexo pra isso, tipo, se precisar de mais mulher, a gente transforma esses caras em homens, se precisar de mais homens, transforma eles em mulher.
Exato. É um estoque de segurança. Exatamente. E ela é a primeira que acolhe, assim, o Nagate, né? Porque todo mundo discrimina o cara, porque ele não faz fotossíntese e tal. E ele é um cara que era ladrão. E ela, desde ela ou ele, né? Imagina o bullying, seu merda. Ela, Você não faz. ela. Seu bullying, você não. Seu merda, você não faz fotossíntese. Olha aí, precisando comer, seu inútil. É tipo isso, o pessoal faz bullying nele por causa disso. Ele é tipo assim, eles e aí, jogam ela- arroz na roupa dele, chamam ele de porco, chamam ele de um monte de coisa. Porque o resto do povo, como eles fazem fotossíntese, eles não comem. Então o corpo deles sua menos, tem vários, tipo assim, não sim. faz tanto Menos funções trabalho corporais. intestinal. Então o Eles corpo zoam ele deles por ele tem ter menos isso. cheiro e eles zoam ele porque ele tem muito cheiro. Ele parece um animal. Exatamente. E a Isana, desde o início, ela acolheu o cara, só que assim, ele meio que caga um pouco pra ela, né? Ela pega uma tá friendzone. meio que numa friend zone ali. Eu acho que um dos motivos porque ele caga é porque ele tá pensando mais ou menos assim: caralho, eu tô no espaço, meu Deus, o que é isso? Ai, vocês fazem fotossíntese, o que é isso? Ai, sabe, muita informação ao mesmo tempo, não tem, cara? Se você não tem sexo. É, Aliás, o que é E- sexo? Exato. Eu nem sei, eu tenho 15 anos, eu não sei o que é punheta, pelo amor de Deus. E a Isana, ela é neta de uma das cientistas mais fodas lá Exato. da parada, né? É. E tem mais uma também, que é a subcomandante Urrata, né? Que no começo não é subcomandante, Essa personagem Só também que é bem ela- legal, tem. cara. Também é Ela- apaixonado pelo. Ah, também é apaixonada. E ela é mais. Ela é engraçada porque ela é a mais infantil das meninas lá. E ela é a que. É um personagem tá mais aba- importante na história, né? e ela, Isso, é porque só o ela cara tá que abaixo da comanda. Kobayashi. Ela que comanda todos os ataques e monta todas as estratégias. e ela é bem E ela- tridimensional, cara, porque apesar de parecer meio idiota aquele hobby dela lá com os plastic models, mas é bem legal, cara. Eu acho que eles forçaram demais esse personagem, porque, cara, ela tá direto na história, fazendo coisas com o principal. E ele é uma pessoa que, assim, se você for parar pra pensar, aquela pessoa, ela tá o tempo inteiro na sala de comando, traçando estratégias ou com a capitã, ou com o resto dos pilotos, com os engenheiros. ela não teria. Não ia ser um personagem que ia ficar andando por aí fazendo piquenique, cara. Exato, isso é verdade, cara. E ela tá o É, tempo não- inteiro fazendo esse tipo de coisa. Tipo assim, eles quiseram colocar ela muito foda na história, mas quiseram colocar ela o tempo inteiro na história também. Então ela tá o tempo inteiro na história fazendo, mexendo com miniatura de robôs, tá bisbilhotando o Nagate com as outras meninas, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E aquilo que ela devia estar fazendo, que é o trabalho dela, você não vê ela fazendo quase nunca, só quando tá rolando combate. Cara, ela Eu precisa achei ela que precisa tá ela- sabendo que tá todo mundo fazendo, tipo, todo mundo. Saber quais são as Ela armas. sabe tudo. Ela tem que saber tudo. Quais são as armas que os engenheiros estão desenvolvendo, como que tá a frota, se os robôs estão em ordem ou não, se os pilotos estão bem psicologicamente pra ela botar no front ou não, né, cara? E eu achei que ela fosse ganhar uma maturidade, porque Ela um dos deveria. 4 pilotos que morreram era irmão dela, né? Naquela missão. Ela É, deveria. ela gosta dele por causa disso, do Isso, principal. então. E Ele foi prestar homenagem no túmulo do cara lá, que era irmão dela. Isso. Aí e eu achei que ela fosse ganhar uma maturidade, assim, né? Depois daquilo, mas você vê que não mudou. Ela sentiu. É lógico, que a morte você do não irmão, entende como é que funciona o desenho japonês. Maturidade pra mulher em desenho japonês é assim, ela cortou o cabelo, virou uma mulher adulta. Exato. Entendeu? Ela teve filhos, amadureceu mais um pouco. E É, acabou. tipo e isso. acabou- Tipo e- assim, e ela só- cortou o cabelo, pronto, tem mais de 18 agora. Não importa É. o que a idade real do E personagem. se ela amadurecer mais, é só se ela virar avó depois disso. É interessante. Não, não é. Não, é bizarro mesmo. Não, interessante justamente por causa disso, por ser. Porque Pois você não é, conhece. É que gente, você não, é que você Você não conhece tão bem a conhece. cultura. A gente vê Imagina esses se eu arquétipos e fica dando facepalm, não tem, cara? Pá. A gente até sabe quem que é o que na história por causa disso. De cara você vai falar assim, ele vai pegar essa guria. É. De cara, assim. Aquela clone, Porque ela é o uma autor vai lá e fala tsundere. assim, não vai, não. Aquela clone é uma tsundere, né, cara? Porra. É, as clones são. Putz. Elas são muito, tipo assim, elas são lésbicas pra começar. Ah, é. Elas não gostam do principal, exceto a En. Ela gosta dele, mas todo o restante é lésbica. E elas adoram fazer fotossíntese uma com a outra, basicamente. Todo dia, toda hora. Além de lésbicas, elas fazem incesto, então também. Japão. Eu não colocaria como incesto, porque esse conceito nem existe mais naquela cultura deles ali. E elas são clones, Eu não acho que o são lance irmãs. deles ali é sobreviver. Elas É. são clones, não são irmãs, né? Então É como se fosse a mesma pessoa.
Sei E lá, tem verdade. outra, é um ambiente mega controlado. No dia que eles descerem no planeta, tirar o capacete, um germe de gripe, morre É, todo isso é um mundo. lance Morre legal. todo mundo. Isso é um lance legal na série, porque tem. Ele tava falando que é super militar. Aí tem uma galera que é anti-militarismo, que eles acham que os Gaunas é um programa do governo pra mover os recursos, que é tudo uma mentira, não sei o quê. E o tempo inteiro tem essa política, essa galera tentando escapar, tentando ser contra o que a Capitã tá fazendo. É legal Fala que o Conselho Imortal, na verdade, são imortais. Eles chamam de Conselho Imortal, quem chama assim é o pessoal que conhece eles. Eles chamam só de Conselho. Que o Conselho são um monte de gente imortal. E aí fica conhecido como Conselho Imortal porque só a Capitã, a menina ursa e um outro personagem que sabe da existência deles, entendeu? Exato, e esses caras ficam na rua falando, eles falam Conselho Imortal, aí você fala, pô, esses caras sabem demais. E os Gaunas são um projeto do governo, eles nem existem na verdade. Eu falei, não sabem tanto assim. Cara, É, não, essa é não. a parte mais forçada Aí pra você mim do anime, acha velho. que os caras sabem alguma coisa, eles soltam uma merda dessa. Aí você fica assim com o personagem, esses caras são só uns monte de bosta. E esses monte de bosta eventualmente pega, sei lá, 1/3 da população da nave e sai da nave. Pra morrer todo mundo num planeta distante. Eles queriam ir colonizar. Essa pra mim é a parte mais forçada, cara, porque esse tipo de gente existe na nossa sociedade, a gente sabe disso. O pessoal que fica lá reclamando, não sei o quê. E eles quiseram matar o cara pra dar uma mensagem. Só que, cara, se fosse na vida real aquilo lá, eu duvido que metade desses caras ia entrar nessa nave. Eles iam ficar lá não ia. chateando em Sidônia, mas não ia entrar. Cagão, Mas é povo isso mesmo, cagão. é isso mesmo que aconteceu. A gente pode Eu acho que mandar tinha o pessoal forçado pro também Sol. essa missão deles, A assim. gente pode fazer isso na vida real, botar todo mundo numa nave espacial, mandar pro Sol, colonizar o Sol. Vamos lá, pessoal, colonizar o Sol, vai ser Rapaz, maneiro. tem uma galera que Assim, eu não é mandaria... muita gente, não é muita gente. A gente fala tipo um terço, mas é tipo o quê? Umas 1000 pessoas? Porque não é tão grande assim a Não, nave. não é não. E eles só morreram no final pra dar tipo um cliffhanger pra segunda temporada. Olha o perigo que está por vir. O enxame. No anime eles fizeram isso, no mangá eles morrem um pouco antes, né? Ah, sim. Eles morrem antes. Sim, mas Antes da Na história. verdade, no anime é em 2 etapas, né? Teve uma galera que ficou na nave lá, que tava voltando pra Sidônia lá, pra não sei pra que motivo. E teve a galera que ficou no planeta. O pessoal da nave, de cara, já foi pego Aquela parte que eles ficam fazendo os lances ao redor daquele sol, eles não fazem no mangá, né? Não faz. Não. Não, isso No que eu tava anime lembrando. não, Tem no final da segunda temporada tem altas coisas que não acontecem no mangá. Não, no final da primeira temporada, eles ficam. E eles juntam a história, né? Eles mudam a história pra mostrar umas coisas diferentes. O final da primeira Tipo, temporada. a cena que a Isana se machuca, totalmente diferente no anime. Não, cara. mas o final da primeira temporada que eles ficam, aqueles bobões de Sidônia, eles deviam ter vindo aqui com a gente, olha só que maravilha, a gente colonizando, que maneiro. Aí de repente, ai meu Deus, o que é isso? Pá, mata todo Mostra uma mundo. sombra, assim. Pelo menos não. no mangá era assim, ficar tudo preto como se fosse uma sombrona cair em cima dele. Exato. Não, e agora então. Agora- A gente vai falar sobre o bicho do peru gigante. Agora a gente vai falar da placenta, que você ia falar aquela hora. Então agora E a deixa eu gente dar já tem um pause. informação pra entender o que significa. Deixa eu dar um pause de novo e daqui a pouco a gente